tem uns 2 meses que ele tem falado muito comigo sobre vinha. E no livro de 1 Reis, no capítulo 21, eu vou ler a minha versão, Biel, é a NAA, tá bom? Está escrito, tem ali, ele relata uma história muito triste sobre a ganância de um rei que queria poder e que ele desejou a vinha do seu inimigo. 1 Reis, capítulo 21, verso 1. Depois disso, aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca, lhe darei outra melhor. Ou, se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa, aborrecido e indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, quando disse: não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Então, nós temos aqui a presença de um rei que foi rei de Israel, um rei que a história dele é uma história muito triste. No capítulo 16, versículo 30 de 1 Reis, olha o que está escrito a respeito de Acabe. Acabe, filho de Onre, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Então, veja, o que está escrito, que ele fez mal, mas ele não apenas fez mal, ele foi pior, ele conseguiu ser pior do que os reis que vieram antes dele. Mas então, o que esse rei, o que ele fazia de tão mal assim? Por que nas Escrituras está escrito a respeito de Acabe como um rei que era mau e que foi pior do que os reis que o antecederam? O rei Acabe, ele era um rei poderoso, que pensava muito no poder. Ele também é conhecido como o rei banana, um homem que foi banana, porque ele deixou que a mulher dele, uma tal aí de Jezabel, que era horrorosa, terrível, pensa numa mulher diabólica, era a mulher desse rei Acabe. Então, a dupla que formou ali, Acabe e Jezabel, foi a pior dupla que poderia ter acontecido para aquela nação. Essa dupla reinando Israel. E Acabe, ele estava preocupado em fazer alianças com outros povos. Então, ele começou a fazer tudo aquilo que estava fora da lei de Deus. Quando começou, tudo aquilo que o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, tudo que eles conheciam das leis de Deus, Acabe fez o oposto. Casou com uma mulher que não era do seu povo, um jugo desigual, isso não poderia ter acontecido. Então, ele já errou aí. Ele fez alianças com povos que não eram do povo de Deus, errou aí. E casando com Jezabel, ele permitiu que os deuses que ela adorava se infiltraram, fez templos para esses deuses malignos, cultuaram esses deuses malignos, os falsos deuses. A idolatria foi totalmente liberada na época, no tempo de Acabe. Então, Deus olhou com tristeza para aquele rei, para aquela nação que estava totalmente voltada contra os princípios de Deus, contra toda a cultura que Deus colocou para aquele povo. Porque Deus, desde quando
o povo saiu do Egito, Deus deu as leis através de Moisés. Deus falou como era para eles andarem, como era para eles se casarem, o que era para eles fazerem. E Acabe fez tudo o contrário. Então esse era o rei. E de repente a infelicidade de Nabote foi ter uma vinha ao lado da vinha do palácio de Acabe. Essa foi a infelicidade desse homem. Só que esse homem, eu até li que alguém falou assim, escreveu, que pode ser que esse homem, Nabote, que era um homem temente a Deus, ele era um temente a Deus. Sabe quando Deus falou para o profeta Elias, que tinha um grupo lá que não tinha se dobrado a outros deuses? Existia um grupo que não tinha se dobrado a outros deuses. Quando Elias falou assim, eu estou sozinho, só sobrou eu. E Deus falou, não, mas tem um grupo que não se dobrou. Existe uma remanescente. E com certeza Nabote fazia parte desse grupo. Porque ele falou assim, quando... O interessante, lá no verso 2 de 21, ele pede, dê-me sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Horta aqui não é horta de plantar alface, não é aquela horta que o Camilo gosta de fazer e cuidar. A horta no original significa jardim. Então, o rei, ele queria um jardim. O jardim do rei era algo muito especial. O jardim do rei, ele era muito bem cuidado. E era tão importante o jardim do rei, que abrindo um parênteses aqui nessa história, a gente vê lá em Cantares de Salomão, quando fala assim, 4:12, Cantares 4:12. Eu vou sair um pouquinho aqui da história e vou lá para Cantares 4:12. Diz, meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. Então, o jardim fechado, só o dono cuida. Era algo específico ali do dono. E todo rei, ele queria ter esse jardim. Era algo muito prazeroso para o rei ter aquele jardim. E nós somos comparados a um jardim fechado. O Senhor nos compara a esse jardim fechado, onde Ele cuida. Assim como o rei, ele tem prazer em cuidar do seu jardim, o Senhor tem prazer em cuidar de cada um de nós. Nós somos esse jardim fechado, onde se nós permitirmos, não vai entrar nenhuma erva daninha. Nada vai causar mal. E Jesus é Ele quem cuida desse jardim. Ele é o dono exclusivo do nosso jardim. Esse jardim fechado. E nós precisamos entender que lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Há um objetivo, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um dia o Senhor nos chamou das trevas para viver essa maravilhosa luz. E nós precisamos manter esse jardim fechado. E Acabe, esse rei, cheio de más intenções, ele foi e resolveu colocar o olho e o coração na vinha de Nabote. Semana passada, no sábado, o apóstolo Dário ministrou a palavra aqui, e ele falou uma frase, há sempre alguém querendo o que você tem. Sempre o inimigo vai querer aquilo que você tem.
E realmente sempre vai aparecer alguém cobiçando a nossa herança. Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Olha só o temor de Nabote que ele tinha com o Senhor. Não é que ele não quis vender a vinha dele, porque ele tinha assim um apreço muito grande por aquela vinha. Ele não quis vender a vinha dele porque ele não gostava do rei. Ele sabia que o preço que ele iria pagar por dizer não ao rei seria muito grande. Ele sabia, ele conhecia aquele rei, conhecia a rainha. Ele sabia que o preço seria alto. Mas, quanto muitos pensam que Nabote estava somente pensando na herança, foi uma herança dos meus pais, eu não posso vender, eu não vou dar algo que eu ganhei, ganhei isso aqui, é uma herança da minha mãe, então eu não vou. Não foi isso que ele pensou. E ele disse assim: que o Senhor Deus me livre de ter que fazer algo dessa forma. Sabe por quê? Porque se ele vendesse, se ele passasse essa vinha para Acabe, ele estaria descumprindo uma lei de Deus. No livro de Números, capítulo 36, verso 7, o que Acabe queria, e Acabe sabia disso, porque ele conhecia a lei de Deus. Embora Acabe ele tenha deixado toda a parte espiritual daquela nação nas mãos de uma rainha que cultuava outros deuses. Acabe, em nenhum momento, ele se preocupou com Deus, em nenhum momento ele se preocupou com a parte espiritual daquela nação e da vida dele. Números 36, 7 diz assim: assim a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo a outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados, cada um à herança da tribo de seus pais. Era uma lei de Deus. Nabote estava seguindo a lei de Deus. Ele preferiu agradar a Deus do que agradar a homens. Ele preferiu agradar a Deus, obedecer e submeter à lei de Deus, do que agradar a um rei. Nós, cada um de nós também, recebemos uma herança. Essa herança que nós recebemos, ela é inegociável. Não existe preço que pague a herança que nós recebemos de Jesus. Pois Jesus, quando morreu na cruz, por cada um de nós, ele pagou o preço alto, um preço de morte na cruz, uma morte terrível que ele pagou pela nossa salvação. Essa é a nossa maior herança, a nossa salvação. Jesus morreu na cruz por nós, para que fôssemos salvos, para que pudéssemos contemplar, visualizar a nossa eternidade ao lado do Pai, ao lado de Jesus. Mas, infelizmente, muitos têm trocado a sua herança por qualquer preço. Muitos. Nabote, o preço que ele pagou por não ter cedido ao rei foi ter morrido. Jezabel armou um plano, porque quando ela viu que o marido estava lá deitado, deprimido, todo coitadinho, porque não conseguiu a vinha que ele tanto queria, ela simplesmente armou um plano diabólico contra Nabote e matou Nabote e seus filhos. Por que Nabote e seus filhos? Para que a vinha não passasse para os filhos. E assim o rei tomou posse daquela vinha. Mas
Da mesma forma como o rei Acabe teve ali, né? Foi pior do que os outros. Ele teve a infelicidade de ter ali como profeta Elias. Porque aquele era ousado. E aquele chegou, ouviu o recado de Deus e não teve medo de nada. E chegou para o rei e falou assim: olha, você também vai pagar um preço alto. Você e sua mulher vão morrer. E a descendência de Acabe também sofreu por causa disso. Então, Acabe fez o que era mal aos olhos de Deus e pagou com a vida. Mas Nabote também pagou com a vida, mas fez o que era bom aos olhos de Deus. Ele não teve medo. Ele não teve medo da morte. Ele morreu defendendo a sua vinha. Ele morreu preferindo obedecer a Deus. Eu imagino que cuidar de uma vinha deve ser algo que dê muito trabalho. Deve ser algo bem trabalhoso, cultivar aquelas uvas, cultivar e manter aquele lugar para dar uvas bonitas, uvas saudáveis. Não deve ser fácil. E nós, na nossa caminhada, nós precisamos cultivar, dia após dia, o nosso relacionamento com Deus, pensando sempre que nós estamos a caminho da terra prometida. Nós estamos a caminho da salvação, onde nós viveremos na eternidade ao lado do Pai. Não podemos abrir mão disso. Provérbios 6:15. Desculpa, Romanos 6:15. Então, muitos têm trocado a sua herança, a sua salvação, por desejos da carne, por prazeres da carne. Muitos têm trocado, muitos têm escolhido, e muitos têm falado: não, nós podemos tudo, nós podemos isso. Mas olha o que diz Romanos 6,15. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Então, o fato de nós estarmos embaixo da graça, ou seja, aquela lei da herança que existia no Antigo Testamento, não existe mais. Mas isso não nos dá o direito de pecar. O fato de nós estarmos embaixo da graça não nos dá direito de pecar. Nós estamos caminhando, nós que já aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós estamos num processo, nós estamos numa caminhada, nós estamos em uma jornada, e que se nós não cuidarmos da nossa vinha, se nós não cuidarmos da nossa vida, nós podemos sim perder a nossa salvação. Esse é um assunto muito delicado, eu não vou me aprofundar nele agora, mas a história de uma vez salvo, salvo para sempre, é para aqueles que aceitaram Jesus de todo o coração, de verdade, e prosseguiram, vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, uma vida em obediência, uma vida em santidade, uma vida buscando fazer a vontade de Deus. Ah, mas Deus é amor. Sim, nós não temos dúvida de que Deus é amor. E Ele é Pai. Mas Deus também é juízo, justiça. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria.
No final dos tempos, haverá o juízo. Nós estaremos diante de um tribunal, onde Deus, o Pai, será o juiz. E ali, nós não vamos poder falar para ele, mas eu não sabia. Ele vai falar, como não sabia? Lembra no dia tal hora que você ouviu isso? Lembra no dia tal hora que foi colocado para você ali uma oferta e você simplesmente se vendeu? Onde você me rejeitou? Aonde você me abandonou? Lembra naqueles dias em que você estava de frente para um computador, para um celular? Lembra aquele dia onde você fez uma negociação que não era de acordo com os planos de Deus? Nós estaremos. Nós não podemos ter medo disso. Nós temos que ter a certeza e a convicção da nossa salvação. Nós precisamos ter, mas nós precisamos entender que nós precisamos andar de acordo com a vontade, com o propósito de Deus. A nossa salvação, ela é inegociável. Não podemos perder a nossa salvação por nenhum pecado. Nós devemos levar a nossa salvação mais a sério. Não é religião, não são dogmas de religião, não são obrigações de religião, não é isso. Mas é aquilo que a palavra de Deus fala para nós. É aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta. O que está escrito nas Escrituras é o que está escrito. Não podemos mudar uma vírgula, acrescentar ou tirar nada dela. Porque lá no final de Apocalipse também diz, ai daquele que mudar uma palavra, uma vírgula, um ponto. Não existe mudança, não existe modernização, não existe na palavra. É aquilo que está escrito e pronto. Aí lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 19. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Então, quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo escreveu, está aqui na palavra, nas Escrituras, nas cartas aos Gálatas, isso aqui também é para nós. Isso aqui não é para o povo somente daquela época, mas ela é para nós. Então, se nós nos vendermos a imoralidade, a impureza, a libertinagem, a bebedeiras, a orgias, invejas. Olha aqui, inveja. Paulo escreve, declara a vocês como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas
não herdarão o reino de Deus. Nós precisamos pensar, refletir sobre como está a nossa vida. O que estamos valorizando? Nós temos valorizado aquilo que Jesus fez por nós. Jesus pagou um alto preço, o sacrifício foi muito alto. O sacrifício de Jesus foi muito alto para nós. Nós precisamos viver essa vida de acordo com o que Ele espera de nós. Quanto vale a nossa vinha? A que preço nós estamos vendendo a nossa vinha? Apocalipse 21, lá no final da Bíblia. João escreveu, tudo, 21:6. Disse ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Aqui no verso 7 diz que o vencedor herdará. Existe uma herança para aqueles que não se dobram, para aqueles que dizem não, para aqueles que não se vendem, para aqueles que não aceitam aquilo que é abominável ao Senhor. Há uma herança para cada um de nós. E o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é amor, e ainda há tempo. Porque enquanto sempre haverá um Acabe querendo comprar a nossa vinha, querendo comprar a nossa herança, ainda há o Deus vivo, maravilhoso, que está só esperando, como o Pai, que o filho volte para casa, que o filho fala, Senhor, perdão. Perdão porque um dia eu negociei a minha herança. Perdão porque um dia eu desprezei a minha herança. Mas hoje, Pai, eu quero voltar a Ti, Senhor. Hoje eu quero me entregar ao Senhor. Hoje eu quero viver uma vida como aqueles que não se dobram. Como aqueles que não se rendem ao pecado, aqueles que não se rendem ao mundo. E a resposta, ela é de cada um de nós. A resposta, ela é individual. Não importa o preço que a gente vai pagar, porque no final vai valer a pena. O final vai valer a pena, pois será junto ao Pai, junto a Jesus, na eternidade. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Lá em Cantares de Salomão também fala sobre a vinha, no capítulo 1, verso 6. Se o Tiago quiser ir subindo com o pessoal. Você está aqui, estava te procurando, Tiago, estava te achando. Pessoal do louvor. Cantares de Salomão 1,6 diz, não olhem para a minha pele morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. Mas a vinha que me pertence, não a guardei. Então, olha, os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas, mas a vinha que me pertence, não a guardei. Está na hora
de nós pensarmos na nossa herança, de viver o propósito de Deus para a nossa vida. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu estava indo para uma direção, mas o Espírito Santo me direcionou, me trouxe para essa direção, para falar sobre salvação. Salvação. Estar no propósito do Senhor. Estar no propósito de fazer aquilo que Ele quer para cada um de nós. Porque ainda é tempo, Ele é misericordioso. E quando nós pedimos perdão, Ele é um Deus de perdão. Ele nos perdoa. É só nós nos arrependermos que Ele, de braços abertos, nos perdoa. E Ele quer que cada um de nós, Ele tem esse propósito para nós. Esse é o plano de Deus para nós. A nossa salvação, a vida eterna. E nós precisamos sim caminhar de acordo com esse propósito de Deus. De querer estar nesse lugar, como nós já cantamos aqui hoje. Esse lugar é um lugar que só Ele pode nos dar. É um lugar que vai valer a pena. É o melhor lugar do mundo. Não existe nenhum lugar tão perfeito para nós como estar no centro da vontade de Deus. Não existe nenhum lugar tão perfeito para nós como nós estarmos guardando a nossa herança, pensando na nossa herança e adorando esse Jesus que nos deu essa herança. E foi de graça para nós, mas com preço alto para Ele. Nós não merecíamos essa herança, mas Ele nos deu. Ele pensou em cada um. Ele pensou em mim, Ele pensou em você. E Ele está chamando cada um de nós para mais perto dEle. Talvez um dia alguém tenha se preocupado muito com outras vinhas, mas não cuidou da sua. E Ele está falando, cuide da sua vinha. Não existe lugar melhor.